Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Hora de Podcast, onde eu, Matheus Esteja, junto com a minha parceira, Rosemary Marafigo, estaremos entrevistando uma série de convidados para trazer temas extremamente interessantes para vocês, nossos queridos ouvintes. E hoje, Rose, o nosso episódio é um pouco diferente, certo? Isso mesmo, hoje nós temos uma novidade, um novo parceiro aí nosso, que está entrando agora em parceria aí com a Hora de Podcast. Ele vem lá de Joinville, né? Então é o Dr. Felipe Neres Nora. Ele vai estar explicando um pouquinho, se apresentando aí para nós, falando dos novos projetos, das especialidades, o que ele está fazendo, o que ele está aprontando em Joinville que ele quer contar aqui para nós, né? Então seja muito bem-vindo, Dr. Felipe. Se apresenta aí para o pessoal, fala um pouquinho aí da tua formação, da tua trajetória, o que você está aprontando aí em Joinville. Este que vos fala, Felipe Neres Nora, tá? Então eu sou formado, eu tenho 31 anos, sou formado aqui em Joinville desde 2017, gostava de muitas coisas, pensava na época em fazer cirurgia como primeira residência, mas como eu gostava de muitas coisas e eu sempre lembro de algumas pessoas me falando algumas frases específicas. E lembro que me falaram que para ser um bom cirurgião você precisava ser um bom clínico antes. Então eu me formei e continuei trabalhando, comecei a trabalhar como médico generalista mesmo. Um ano em posto de saúde, eu pensei, vou fazer o segundo, que daí eu faço a prova de RQE, que é um pré-requisito para a medicina de família, porque eu tenho tremor essencial. E como eu queria operar, eu pensei, vai que eu tenha um prazo de validade, né? Então é bom ter um outro RQE. Certo, aí terminei o segundo ano, eu acredito que basicamente aí chegou a pandemia, se eu não estou enganado. Ou estava muito perto disso acontecer, e aí quando começa a pandemia, eu acho que eu acabei logo depois do segundo ano renovando o meu contrato, e quando eu renovo começa a pandemia, e aí eu começo a trabalhar, e sabe que esse dia eu estava pensando, de onde que eu gostei tanto de explicar as coisas, né? De onde é que eu comecei, onde é que eu tirei da minha cabeça que eu poderia ser professor de algo. Então eu acho que o começo disso foi na pandemia, quando o UpToDate liberou a base de dados deles. Acho que vocês sabem, mas para quem não sabe, o UpToDate, você escreve lá basicamente qualquer doença que você imagina, e aí é uma base de dados que vai te trazer tratamento, as últimas evidências sobre tudo isso, né? Durante a pandemia, o UpToDate para Covid ficou aberto. E eu, além de ficar trabalhando e vendo os protocolos que se aplicava na Secretaria Municipal de Saúde, eu gostava muito de ir no UpToDate para entender o que estava acontecendo, as últimas pesquisas e tal. E eu comecei a pegar a mania de explicar para os pacientes, tudo em consulta, e escrever num caderninho. Aí, assim, a gente se acostuma com a pandemia, né? Eu estava num momento que estava bem estressado, acostumado com muito estresse, né? Eu trabalhei no posto de saúde improvisado de pronto-socorro. Foi uma bagunça, assim como foi quase tudo na pandemia, mas acho que baixou um pouquinho a poeira. Não tinha terminado a pandemia ainda, mas abaixou um pouco a poeira. Ainda teria bastante pandemia pela frente, na verdade. Baixou a poeira, eu comecei a atender normal, e a gente tentando ver, né? Porque no ambulatorial você tinha que... quando que eu atendo diabético, hipertenso, que está descompensado, quando que eu atendo um caso novo de Covid? Esse que era o problema na época. E aí, entre esses novos descompensados, dor crônica descompensada, no mesmo dia, tem uma frase que diz que os males chegam aos pares, né? No mesmo dia, 3 pacientes pediram sobre canabidiol. Será que pode funcionar para mim? E eu, que gosto bem pouco de falar, já era amigo de um farmacêutico que me mandou uma mensagem uns dias antes, falou assim, cara, quiser prescrever cannabis, tem na farmácia já. Eu falei, sério? O que precisa? Ele falou, uma receita e dinheiro. Eu não entendi direito na época, né? Mas beleza. E aí, nesse dia que os pacientes pedem, eu começo a ir atrás, começo a pesquisar. E aí eu já tô com essa vontade muito grande de ter uma fonte de dados confiável. Grande, uma fonte de dados com um estudo, com uma boa evidência. Eu já queria ter um lugar máximo para pesquisar as coisas. E eu comecei aí, o médico vai muito atrás de sociedade brasileira, né? Federação, por exemplo, dúvida em GO, em gineco, FEBRASO, Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Dúvida em ortopedia, SBOT,
Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. É por aí, tá? Pode ser que eu erre esses pequenos termos aí. Enfim, e aí eu começo a estudar cannabis e eu começo, vamos atrás de uma sociedade. Sociedade Brasileira de Estudos Canabinoides. Beleza, fui atrás, comecei a ver uma aula e assim, vamos começar a falar sobre coisas delicadas. Tem muito de politização de medicamentos. E eu odeio isso. Eu tenho pavor disso. Porque eu estava na pandemia, né? E, assim, a gente está em Santa Catarina. Baita de um estado conservador e maravilhoso. Muito foi negado de vacina na pandemia, por exemplo, né? Foi falar assim, não, vacina não sei o que, vacina... muito novo, dá vontade de mandar os caras... Vai você estudar, então. Faz aí. Você faz os negócios. Tudo fase 3, dá teus pulos. E aí, nessa aula de cannabis, também estavam politizando o tema. Eu comecei a fosforilar na minha cabecinha e fui atrás dos principais pesquisadores que eles estavam falando na aula. E aí, de plano de fundo, ouvindo as coisas de política que eles estavam falando, eu fui atrás de mais conteúdo. Aí, procurei lá. Eu bati num site da USP e falava assim, o Brasil é o principal país no mundo em relação a estudos sobre canabidiol. Aí eu, que coisa. Cadê esses caras? Fui lendo, mas eu tava assim, e quando eu li essa notícia eu fiquei muito de cara, porque é um site da USP, né? Era o que eu tava querendo. Aí o nome dos caras. Aqui, esse. Fui procurar no Instagram. Ninguém tem Instagram, né? Esses caras assim, esses caras ninja, eles não têm Instagram. Sorte se eles tiverem LinkedIn. Senão não tem tempo pra Instagram. Não é e-mail, né? E-mail raiz. Aí, beleza. Procurei, não tinha. Aí voltei para aquele site, procurei no final daquela página, tava lá o e-mail. E aí eu mandei o e-mail. Para os principais professores, e-mail bem grande, pedindo desculpa por ser ignorante primeiro, e depois falando assim, eu gostaria de saber mais ou menos isso. Por que, apesar de a gente ser o principal país no mundo em publicação científica, a gente não tem uma entidade única nacional que consiga dizer para que caminho ir nesse lado. Porque assim, a gente é muito bom em muitas coisas, tipo regular tabaco. A gente fala pouco disso, mas o tabaco aqui é muito bem regulado. Pô, se a gente tivesse uma entidade médica nacional séria que não politizasse as coisas e falasse sobre esse tema, que riqueza! E ainda mais que a gente tem o solo para plantar, pedido da Embrapa para começar a pesquisa. Nossa senhora, tem muita capacidade. O professor me respondeu, o professor Zuardi me mandou o e-mail, falou assim, começa por aqui. E aí ele me mandou um estudo, aqui já deu um spoiler, né? Mas ele me mandou um estudo que era um translational de uma revista chamada Frontiers in Immunology de 2018, com tudo que eles tinham aprendido, tipo um resumo do que eles tinham aprendido sobre o canabidiol. E eu que antes conhecia a USP só pela TV, estava trocando e-mail com o professor de lá, um dos principais pesquisadores do mundo. E aí, só porque era de noite e eu queria aprender em vez de ficar falando de política, etc. E aí, quando ele mandou isso aqui, eu peguei e imprimi num papel de folha de casamento, convite de formatura, porque eu queria escrever em cima. E aí eu comecei a ver os testes que eles faziam no laboratório para testar a medicação e tudo. Legal. Uhum. E ainda volta e meia troco alguns e-mails com o professor, tá separado para eu só encher o saco dele quando tiver um baita projeto de pesquisa para fazer. Mas aí a partir desse momento que o pessoal vem e um dos principais com certeza, quem sabe naquela época ele não era mais citado, mas um dos, sei lá, top 5 do mundo sobre canabidiol, me respondeu, eu pensei, cara, agora só vai, né? Aí eu falei pro meu pai, que eu sou de Xanxerê, vocês são de Lages, né? Aí, assim, a gente tá falando de Santa Catarina, ser conservador e tal, passa Lages já é mais interior do que Joinville, onde eu tô, e Xanxerê é mais interior do que Lages. E é bem importante um relacionamento limpo nesses casos, né? Quando você é de uma cidade menor. Eu falei, pai, seguinte, aniversário da minha filha. Na festinha eu falei, pai, seguinte, eu tô começando a estudar cannabis. Cannabis é a maconha, tá? E o que você acha? Eu posso
Porque assim, eu sou teu filho, né, cara? Então, o que eu falar, vou falar de ti depois e tal. Olha lá, o pai, o filho dele lá trabalha com maconha. Aí ele falou, faz bem. Eu falei, pelo que eu tô vendo aqui, cara, faz muito bem. Aí ele falou, então vai. E aí eu fui. E aí eu, assim, não consegui mais parar. E aí, aquela história, né? Assim, a gente é acostumado a separar estudo do resto das coisas, né? Eu estudo aquilo lá. Daí é como se o mecânico não estudasse, por exemplo. Mas o mecânico estuda pra caramba porque ele estuda em mecânica. E aí eu achei uma coisa que pra mim não é chato de ler, sabe? Não que as outras coisas sejam, mas as outras coisas demoravam muito mais para eu pegar o fio e entender e gostar. Aqui eu gosto de tudo. Tá. Ô, Felipe, desculpa te interromper, mas assim, já entrando assim propriamente no tema, o que te atraiu? Quais foram os teus achados nesses estudos? Para o pessoal assim bem leigo, que talvez é a primeira vez que vai estar ouvindo esse tipo de conteúdo, diferença da maconha para cannabis, enfim, o que você achou aí que você pensou, pô, isso aqui realmente pode ajudar as pessoas? Começando bem do início, assim. Começando bem do início, então tem uma ideia. Maconha é igual cannabis, é a mesma coisa. Cannabis medicinal e maconha é a mesma coisa. Por isso que eu falo que não existe cannabis medicinal, só existe cannabis. Você não fala camomila medicinal, aloe vera medicinal, papoula medicinal. É só uma coisa, é só uma planta e a gente tem que entender sobre ela. Tem o primeiro ponto de vista que se todas as medicações funcionassem super bem, provavelmente eu não estaria estudando uma nova, né? Não estaria nem disposto a, quem sabe, porque o médico ele é só um nome, né? O médico, assim, hoje eu sou uma marca também, mas geralmente o médico é ele, o nome, o carimbo, e fé em Deus e vamos em frente e vamos estudar e dê tudo certo. Então, eu nem iria atrás de outra medicação se fluoxetina sempre funcionasse, se paroxetina sempre funcionasse, se sertralina sempre funcionasse, se zolpidem botasse para dormir e não causasse dependência depois, né? Não teria porquê. Mas o que acontece? Foi uma dor, uma demanda que você percebeu e encontrou uma solução. Isso. E aí, o meu tipo de paciente, ele é bem diferente, porque ele já vem buscando o tratamento, sabe? Então ele já passou por várias áreas diferentes. Então, com o tempo eu fui notando no que eu consigo ser mais eficaz com a cannabis. Porque a ideia é que a gente tem um sistema endocannabinoide e receptores basicamente no corpo inteiro para cannabis. Não significa que seja eficaz para tudo, mas tem algumas áreas que vai pegar mais certinho. E aí eu notei que a gente precisava de mais opções terapêuticas para tratar ansiedade, insônia e dor crônica, tá? Então, pela, às vezes, falta de eficácia do que a gente já está acostumado a utilizar, a minha ideia é associar a cannabis, inicialmente, e depois, porque a gente pratica muita polifarmácia na medicina, né? Às vezes a gente coloca mais de uma medicação sabendo que tem interação, e quem sabe associar ela sem ter interação, então tem que ter know-how para fazer isso, associar ela sem ter interação e tirar o que está desnecessário ali, né? Então, uma fórmula com 1.500 manipulados para dormir, quem sabe eu consiga substituir com canabidiol na apresentação full spectrum, né? Deu para responder? Mais ou menos por aí? Deu. Deixa eu te perguntar, Felipe, você usou bastante o termo canabidiol. Explica mais ou menos o que seria e qual a diferença disso para uma cannabis normal. Quando a gente pensa em cannabis, a gente na folha, né, na planta. Vou explicar sobre a planta, diretamente na planta, né? Então, assim, primeiro é importante falar sobre esse sistema que eu falei antes. A gente tem um sistema no nosso corpo chamado sistema endocannabinoide, que é basicamente um sistema de regulação de outros sistemas, como se fosse a regulação da resposta ao estresse, por exemplo. Hoje a gente sabe que a gente mesmo produz substâncias parecidas com a da planta, da maconha, da cannabis. A gente produz substâncias do nosso próprio corpo parecidas com o CBD e com o THC, que ajudam a gente na resposta ao estresse e na regulação do ciclo circadiano, por exemplo. Tá? Certo. Aí, o que acontece? Vários problemas da vida cotidiana acontecem e a gente acaba desregulando vários sistemas pelo nosso estilo de vida, pelo nosso jeito de acordar e ficar trancado num quarto pequeno aqui sem iluminação externa, ou às vezes sem fazer atividade física.
e a gente vai normal, no novo normal, né, do ser humano, descompensando vários ciclos da saúde dele, né, várias partes da saúde dele. E aí a gente usa componentes da planta para ajudar a regular, por exemplo, ajudar a regular o solo novamente. A planta tem 300 componentes. Coloca aí 300. A última vez que eu ouvi, o maior número foi 300. Então, eles não vão descobrir alguma coisa. Então, provavelmente está em 300 para cima, vai crescendo. Desses 300, a gente vai dividir em 2 inicialmente. CBD e THC, mas tudo é uma planta só. CBD, analgésico anti-inflamatório, ansiolítico, anticonvulsivante, estabilizador do humor, regulador do ciclo sono-vigília, um monte de coisa. Tem um professor da USP, inclusive, dessa galera ali, que fala que ele é a Disney do farmacologista, que dá para você brincar de pesquisa para vários lados com o canabidiol, só que o negócio dele mesmo é que ele não altera a noção da realidade. Por isso que ele vale ouro. Na medicina, a gente quer isso. A gente quer tratar sem sedar o paciente. Por isso que o canabidiol é o mais falado. Do outro lado, a gente tem o THC. THC é mais analgésico, diminui mais a dor. Mais anti-inflamatório, ansiolítico, ou seja, diminui a ansiedade em dose baixa, dose alta pode causar ansiedade. Ele induz o sono, ao invés de regular que nem o canabidiol, o THC empurra o cara para a cama, faz o cara dormir rapidinho. Tanto que tem muito usuário de uso adulto da cannabis que acaba usando sempre antes de dormir, né? E às vezes só para isso. E estimula o apetite e é eficaz para náuseas e vômitos induzidos por quimioterapia. A primeira medicação aprovada pela FDA em 1981 foi o chamado Cesamet, THC sintético, tá? Então ele tem essas propriedades. Só que o THC altera a percepção da realidade. Ele pode alterar. Você pode usar doses bem baixas e não alterar, mas ele pode. Então a gente geralmente está falando do CBD, quando a gente está falando em tratamento feito por algum profissional habilitado para isso, e geralmente o cara começa mais com CBD. Tem um pouquinho de THC nessa formulação, mas é mais CBD. Agora, para responder certinho, quando você fala da cannabis que o bebê vende na esquina lá, né? Aquela lá geralmente só tem THC, mas não é porque é o bebê da esquina. Se você for para um coffee shop em Amsterdã, só vai ter THC. Se você for para um dispensary nos Estados Unidos, quer dizer, não é que só vai ter. Geralmente só tem alto THC nesses locais em que você não faz algo supervisionado por um profissional de saúde. Tá? E é aí que a gente ganha destaque, porque no Brasil, ano passado, foram 500 mil prescrições de derivados de cannabis. Tá? No Reino Unido, que eu tive lá agora e perguntei para um farmacologista de lá, foram 25 mil prescrições, se eu não estou enganado. Muito menos prescrições do que aqui. Então aqui a gente tem um solo muito fértil para fazer pesquisa sobre isso. E uma vez que você vincula a um profissional de saúde, a uma receita, a uma assinatura digital, você tem dados também para fazer pesquisa para o futuro. E o que você diria assim, para as pessoas que ainda têm receio, que ainda têm medo ou até preconceito em relação ao uso desse tipo de tratamento? O que você poderia dizer para essas pessoas? O cara que está com bastante dor, a maior parte das vezes ele não liga se é um sintético ou se é um orgânico. Ele só quer que melhore a dor dele e não piore a saúde dele a longo prazo. Né? Em 1930, nos Estados Unidos, antes do Marijuana Tax Act, que é o ato de taxação da cannabis, a cannabis era o terceiro componente mais presente em todas as medicações prescritas nos Estados Unidos. As pessoas só não usaram a planta, quer dizer, não usaram assim, né? Nos últimos 100 anos, tá? De resto, sempre foi utilizada pela humanidade. Se você for ver, a política americana é muito louca, né? Mas a história do lobby, do cara que mais fez lobby para taxar a cannabis, era um fazendeiro de algodão. E na época ele enfrentava uma concorrência grande dos outros fazendeiros mexicanos também, tá? E de quem plantava cânhamo, porque o cânhamo também era muito popular. Então o cânhamo vem da planta da cannabis, não tem princípio ativo, é o tecido, né, da maconha. Eu tenho coisa aqui de cânhamo, é um tecido até sustentável, bem interessante. Esse cara que foi atrás de fazer o lobby, ele tinha fazendas de algodão. Outras pessoas da época plantavam cânhamo
E ele fez de tudo. E ele teve as fazendas de algodão invadidas por mexicanos. Então ele fez de tudo para ajudar a proibir uma planta que também fazia concorrência para ele por outro lado, pelo lado têxtil. Entendeu? E aí vem o nome marihuana, que é para associar a imigrantes latino-americanos na época. Né? Então foi toda uma jogada política enorme que foi feita para proibir. Porque tem tanta coisa que está por aí com um risco muito maior que não é proibida, mas é que hoje a cannabis não é mais proibida também. Então, para essas pessoas, eu não tenho muito para dizer. Só quando elas vierem conversar, eu tô aqui. Eu posso... Tá aí pra expor, né? Ouvindo os benefícios e tudo que você tá falando, realmente, não tem nem o que questionar, né? Que, infelizmente, a questão da política, a questão da mídia, muitas vezes acaba influenciando para um lado negativo por falta de conhecimento da população. E eu acho que é um dos objetivos nossos aqui hoje, nos próximos episódios que a gente vai gravar contigo também, é trazer esse conhecimento para as pessoas e trazer essa lucidez, né, Felipe? Para que saibam escolher, tenham opção, tenham liberdade de escolha, né? Deixa eu te perguntar, Felipe, um pouco mais polêmico agora. Manda. A utilização ali da cannabis por meios medicinais, né? O pessoal pesa bastante na tecla ali dos neurônios. Danifica os neurônios, danifica o raciocínio lógico, afeta o raciocínio a curto prazo, várias coisas. O quanto disso é verdade, o quanto disso é mito, o quanto disso a gente deve se preocupar e quanto disso a gente pode ficar tranquilo? Nossa, agora, assim, ó. Cara, altera. Se você usar antes da idade que é para usar, sem uma justificativa médica, pode alterar o período de poda neuronal, que a gente chama, uma fase natural do desenvolvimento neurológico do ser humano, tá? Então, é por isso que eu falei de regulamentação no começo. O segredo é regulamentar. A gente ainda não regulamenta bem o álcool, por exemplo, mas o tabaco é muito bem regulamentado. Se você for para a Europa, você vai ver, putz, nem sabia que tanta gente fumava, né? O pessoal fuma pra caramba lá. E aí a questão, para mim, na minha concepção, é a regulamentação. Porque, idealmente, o que é a característica? A gente tem, nos últimos anos, uma maconha que tem muito mais THC do que o normal. O aumento de quantidade de sintéticos adicionados na planta. A gente tem Delta 8 THC que a gente não sabe, está na planta, mas a gente não sabe o que acontece se usar por muito tempo. A gente tem Delta 11 THC, a gente tem HHC, em países que tentam proibir o Delta 9 THC para proibir a maconha. Aí surgem outros nomes parecidos, tipo canabiméticos, como se fosse, sabe, outras substâncias sintéticas. Então, assim, o que acontece? O ideal é que não tenha exposição antes dos 21 anos, pelo menos ao THC. Olha que legal. Eu já fiz essa pergunta, é muito boa, porque assim, ó, eu já fiz essa pergunta e eu, como sempre trabalhei como médico de família, adorava atender criança. Hoje eu não atendo criança, mas eu só atendo acima de 16 ou 18 anos. Tá? Aí eu tenho que ponderar a situação toda para ver se eu aplico ou não aplico. Geralmente, com pacientes menores, eu uso só o canabidiol. Não uso um pouquinho de THC junto, que tem na formulação chamada Full Spectrum, ou extrato de cannabis ativo, que é uma das formulações mais utilizadas, que tem CBD e 0,3% de THC. Então, quando é para criança, eu uso só CBD isolado mesmo. Só para a gente explicar para o pessoal, pelo que entendi das siglas ali, o CBD seria o bonzinho e o THC em altas doses, ele não é tão legal, é isso, né? O CBD é mais fácil de lidar, né? O THC é mais ruim de lidar. Os efeitos e tal, é isso, né? Isso. E aí, então, já fazendo o gancho do que tu tá falando, o principal pesquisador, eu tive a sorte do mundo em canabidiol, eu tive a sorte de conhecer ele depois, que ele assinou, inclusive, essa primeira parte do estudo. Aí eu pedi para ele na aula dele qual que era o que a gente... Lembrando que esse episódio foi gravado em 26 de setembro de 2024. Tudo que a gente tá falando é o que foi descoberto até aqui agora, tá? Pelo que eu estudei até hoje, aqui agora. É humanamente impossível estudar todos os artigos que saem todos os dias sobre um tema. Então, se alguém falar para você que não existe artigo que diga tal coisa, esse cara provavelmente está se passando do limite. Mas vamos lá. Eu pedi para o professor, na aula, sobre o uso do canabidiol em pacientes mais novos. Por quê? Canabidiol começa a ser importado em 2014, utilizado para epilepsia refratária aqui no Brasil em 2014, a primeira importação. É muito novo.
Aí ele precisa saber o que acontece a longo prazo. E aí o professor respondeu, canabidiol a gente sabe em animais que não altera a poda neuronal, pelo que a gente vê até hoje, aqui e agora. Então, resumindo, tentando voltar para aquele gancho. O ideal é que as pessoas tenham conhecimento a que elas estão sendo expostas, tá? Então, que você saiba o que quando você vai comprar de uma via ilícita, que você não tem um controle de qualidade, provavelmente você está consumindo só THC. E só THC é após 21 ou 25 anos de idade, a depender da literatura que você pega, tá? Essa é a primeira mensagem de um cara que só faz isso da vida, que tem um número muito grande de pacientes atendidos com cannabis. Se você tem menos de 21 anos ou menos de 25 anos de idade, não tem necessidade, não entre em contato com o THC. Não é a sua hora, amiguinho. Você ainda está crescendo e neurodesenvolvendo. Não é o momento. Agora, quando você fica mais velho, o tônus, que é o quanto você tem de sistema endocannabinoide, acaba decaindo, né? Então a gente perde um pouco da neuroplasticidade, por exemplo, que é uma característica bem interessante, que você tem muito quando você é mais novo, e você não precisa de nada que estimule a neuroplasticidade quando você é mais novo. E quando você vai passando dos 25, você já vai começando a perder, né? Então, seria interessante que se soubesse disso, que, conforme diz um conhecido meu, maconha é coisa de velho, não é uma coisa de criança, entende? Só que a característica do uso, por isso que precisa de educação, a característica do uso é pelos jovens hoje. E a característica, da última vez que eu estudei pelo menos, do consumo, do transtorno relacionado ao uso da cannabis, geralmente o cara que usa com 30 anos por aí, ele vai parar de fazer grandes consumos e ele vai abandonar. E ele vai migrar para o álcool, geralmente. Então, por isso que precisa ter educação. Porque aí você só vai usar para o cara que tem acima de 25 anos de idade o THC. E o CBD você usa se for uma criança, né? Um paciente mais novo, com 15, 16 anos, com um transtorno de ansiedade, por exemplo. Quem sabe seria interessante usar canabidiol isolado. Quem sabe? Ô Felipe, e assim, como é que se apresenta? Uma pergunta bem besta, assim, bem de senso comum, mas talvez as pessoas possam ter essa curiosidade. Como é que se apresenta? São cápsulas? Como é que é feito esse tratamento? Porque daí a gente também falou que maconha e tal, o acesso, às vezes, das pessoas é fumando, né? Né? Falar um pouquinho, explicar essa diferença, se tem algum prejuízo de fumar, enfim, fora o conteúdo que tem ali, né? As misturas que você falou que não tem controle, não é regulamentado e tudo mais, mas qual a diferença disso e como que se apresenta dentro do tratamento? Então, assim, ó, a minha paixão por explicar as coisas, ela vem desde que eu explicava o up-to-date pra gente que não sabia ler, né? Então, essa é a graça mesmo do jogo. Então, vamos lá. A cannabis, a maconha que é vendida por aí, geralmente é a flor, tá? Tem vídeo de gente bem conhecida falando outras coisas, mas é assim. A flor é onde mora a grande parte do princípio ativo da cannabis. E aí, o tráfico, querendo ou não, ou para os mais pobres ele prensa para vender e esconder, o cara que tem mais condições, ele compra uma flor in natura. Hoje, pelo que eu converso com os pacientes, eles pagam mais ou menos 70, 80 reais por grama flor in natura, e eles pagam 3, 5 reais por grama o prensado, que eles chamam, tá? Sim. Aqui eu não estou falando de flor in natura, eu estou falando disso aqui, de um óleo. Estou mostrando virada a embalagem, mas é um óleo, tá? É um óleo de canabidiol, né? Ou extrato de cannabis sativa. Então, eu tenho vários frascos aqui na minha mesa, sempre que é para mostrar. Eu acho que eu quero comprar um depois. Depois a gente conversa, Felipe. Vai ter que passar por consulta, porque que nem os pacientes que vêm com assim, ó. certeza. Eu queria comprar aquele óleo, eu respondo, pelo amor de Deus, não é assim que funciona aqui, porque daqui a pouco a Polícia Federal me pega só desorba na porta da casa às 7 da manhã. E até eu explicar que... É bom tu já explicar, porque se eu fiquei com vontade de comprar o óleo, eu acho que mais gente vai ter vontade. Vai, provavelmente sim. E aí nesse óleo, é um óleo rico em canabidiol, geralmente, tá? Então, coloquem aí 95, 98% dos pacientes utilizam, os meus pelo menos, utilizam um óleo rico em CBD com outras quantidades dos vários componentes. Mas o THC fica limitado a 0,3% geralmente. O que é uma coisa que é muito baixo.
Pode ser uma freira carmelita que nunca conheceu ninguém de fora do convento e só recebeu pizza por debaixo da porta. Quando eu vou começar a prescrição dela, então, estou querendo fazer uma sátira da pessoa que nunca viu a maconha na frente da vida. Eu vou começar o tratamento dela com 0,3% de THC se não tiver contraindicação. Porque esse pouquinho de todos os componentes tem uma teoria que diz que quando você usa todos esses componentes ao mesmo tempo, você consegue ser 4 vezes mais eficaz do que se você usar só o canabidiol. Por isso que vem com um pouquinho de THC. Quando a gente está falando ali da cannabis, né? Aí quando a gente pensa nos efeitos que ela causa no corpo humano, a gente sempre pensa daquela pessoa meio cansada, meio tranquila. Quando a gente usa esse óleo, a gente tem esses efeitos também? Ou por o THC ser extremamente baixo, a gente não tem? Não tem. Geralmente não tem. A exceção tem. Tá? O que causa esses efeitos, Felipe? Geralmente o concentração? THC. Geralmente é o THC. Então, assim, ó. E é isso que é a educação, né? Que vocês fazem aqui, o que a gente gosta de fazer. É mostrar que quando você está falando de uma pessoa que fuma, só fuma maconha o dia inteiro. 8 cigarros por dia, 12, 13, que seja. 13 é o recorde que eu já atendi. Caso vocês queiram saber, o recorde é 13 que eu já atendi. Mais ou menos 1.000 pacientes, 13 cigarros de maconha por dia. Geralmente, isso é muito THC entrando via inalatória o dia todo. Isso vai atrapalhar a cognição do cara. Geralmente, em neurotípicos, em grande maioria. Agora, voltando a nós. Coloca aí, Santa Catarina inteira, né? E geral, se eu for tratar todo mundo, eu poderia começar com full spectrum para todo mundo acima de 21 ou 25 anos e que não tenham contraindicações a nada de THC, que seria esquizofrênico ou bipolar, tá? Então eu poderia começar com esse pouquinho de THC para todo mundo e só quem se sentiria sedado, sonolento, seria provavelmente quem metaboliza de uma maneira anormal o THC. Daí tem algumas particularidades, então, que tem que ser avaliado. Por isso que é importante a consulta, né? Eu costumo falar que nem o toque retal pro coloproctologista, na minha consulta é importante pedir se ele já teve contato com a cannabis antes. Por quê? Eu pedi isso, ele vai falar assim, eu fui pro Canadá e comprei um docinho com THC e fiquei muito mal. Então você sabe que essa é a resposta daquele paciente ao THC via oral. Então, nesse cara, eu vou começar com full spectrum também, geralmente, a não ser que seja esquizofrênico ou bipolar. Eu vou começar com full spectrum mas eu sei que eu não posso usar THC depois, então eu posso usar outros componentes, CBG, CBC, CBN, THCV, vários outros componentes da planta que tem também, mas não dá pra falar hoje, porque daí a gente não sai daqui nunca. Tá bom, então. Deixa eu fazer uma pergunta agora, Felipe. Tem algum caso que você queira, assim, contar para nós, de tratamento que você fez, algo que te, né, assim, um caso que mais chamou atenção e que deu um efeito legal, que deu um resultado legal? Eu sei que tu tem vários, mas, assim, uma curiosidade, um caso de curiosidade aí que você queira relatar para nós. Cara, eu tenho. Eu até hoje, se eu for pensar no meu melhor paciente, meu paciente que mais respondeu foi a minha avó. Eu acho, até hoje. Sabe por quê? Porque assim, a minha avó, ela respondeu muito bem. E eu acho que é um caso que mostra bem certinho o que eu tô fazendo aqui. Né? Então, assim, na minha família, nunca foi normal falar em maconha. Tá louco? Quem que falava isso no café, no almoço de domingo? Tá louco? Você pode falar isso e ir lá pro canto, falar baixinho. E é assim, né? Sou colono, né? Sou de Xerê. Eu vim da onde a maioria do povo veio mesmo. E aí, é bom deixar isso claro, porque às vezes o cara pensa, nasceu numa família ultraliberal. Pra ele sempre... Então, assim, e aí a minha avó é uma paciente de dor crônica, tá? Ela tem Alzheimer, ela tem tremor essencial, depois descobriram Parkinson, na verdade, ela tinha tremor essencial no começo do tratamento, era o diagnóstico, depois virou Parkinson. E aí o que acontece? Com a minha avó, eu entrei com hoje a minha avó usa CBD, CBG e THC, tá?
Minha avó tem uma doença desmielinizante periférica. O irmão dela faleceu de esclerose lateral amiotrófica. Só que a minha avó perde o movimento das duas pernas, gradativamente. Mas antes ela já era uma paciente de dor crônica. E eu nunca vou esquecer que tem mais médico na família. Tem eu e meu primo e tal. E pela outra família, outros primos. E aí eu lembro de um final de semana que a gente foi na casa da minha tia e ninguém parava perto da avó porque a avó reclamava muito de dor. E ela tinha uma alteração. Cara, não existe você ter dor crônica e não ter alteração do humor. Assim, o cara tem que ser um monge tibetano. É muito difícil mesmo. Então, tu pensa, passar o dia inteiro com dor. Porque primeiro você reclama, depois as pessoas reclamam que você reclama. Aí você não reclama mais, as pessoas reclamam que você tá quieto. E aí você volta a reclamar, as pessoas reclamam que você só reclama. E aquele dia lá, ninguém parava perto da minha avó. Eu sentei, não consegui parar perto da avó. Porque, cara, era impossível. O humor que ela tava, por causa da situação que ela tava, era muito ruim. Só que a minha tia já foi atrás, porque minha tia cuida muito bem da minha avó. Ela já tinha ido atrás de um outro óleo por outros locais e tal, outras fontes que a gente sabe, né? A gente tá em Santa Catarina, em Floripa nunca foi proibido, apesar das leis no Brasil inteiro. A minha avó a minha tia achou pra minha avó um cara que produzia o óleo e tal. Falei, vem cá, eu vou começar a cuidar agora do tratamento. E hoje a minha avó dá muita risada. Hoje a minha avó é muito bem-humorada. Eu segurei com o canabidiol o Alzheimer, o Parkinson, a desmielinização dos membros inferiores dela. Mas eu dei muito. Eu não, né? Quem fez o tratamento todo e um pouco do meu conhecimento ajudou a dar muita qualidade. Então, assim, hoje tá um sarro. Se ela esquece as coisas, a gente vê isso muito com o paciente demenciado. Ele esquece, às vezes chora. Porque deve ser muito difícil mesmo esquecer as coisas. Minha avó se esquece, ela dá risada. Assim, ela descompensa, claro que ela descompensa. Segurei a doença dela com a medicação que eu prescrevi, não. Mas a gente deu qualidade de vida para ela. E isso é o mais importante. Porque no final da vida, se você for ver, qualquer paciente que você não tem muito mais do que investir, ele vai acabar em benzodiazepínico e opioide. Né? Ele vai acabar com alprazolam. Se ele for um paciente paliativo, por exemplo, ele vai terminar com morfina para ajudar a reduzir a dor dele. E esse cara pode usar THC, né? Os caras estão usando morfina, não estão colocando morfina sem pensar na conta que vem, porque a gente não sabe nem se a conta vem, né? Você caduca, porque o nosso amigo pode não estar mais aqui. Então, esse cara, tu tirar dele o direito dele usar uma planta que está aqui na Terra desde sempre, é muito absurdo. É muito absurdo mesmo. Porque tem um pessoal de Portugal que fez uma coisa muito legal, porque lá em Portugal eles liberaram o CBD, assim, o THC com prescrição. Eles distribuíram em Portugal, eu achei muito genial, eu achei, 500 pés de cânhamo, de cannabis. Eles largaram nos lugares lá, mas não tem efeito psicoativo, é CBD só. Entendeu? Eles podem largar na câmara, largar não sei onde, vai colocar não sei onde. Então, isso é muito interessante, porque você vê, qual que é o sentido de eu achar isso aqui um absurdo? É melhor eu entender antes e saber que é um absurdo que uma criança de 15 anos fume maconha 3 vezes por dia. Isso é uma coisa. Agora, eu podia saber de todo outro conhecimento. Eu posso fazer fibra biodegradável, eu posso utilizar canabidiol para regular o sono da minha avó, que está dependente de Rivotril faz 10 anos, 30 anos, 40, 60 anos. Então, esse é implantar o conhecimento na cabeça das pessoas só, e mostrar que é uma planta que a gente tem que saber sobre ela, saber sobre a genética, e que aqui o papo vira meio que botânica, né? Porque tem um monte. Mas é sensacional, né? Algo natural, enfim. Cara. Eu acho muito interessante, Dr. Felipe, porque a gente analisa a cannabis e a gente acaba vendo ela de outros aspectos, né? E tem muitos outros medicamentos que a gente utiliza até, que se a gente utilizar de forma errada, pode gerar outros resultados. A gente tem ali o Vinvance, por exemplo, que atinge muito, e muita gente que não necessita dele acaba exagerando dele também, justamente por causa dessas qualidades. Então, tem muita coisa que a gente pode falar e eu acho muito interessante esse assunto. Queria pegar o gancho do remédio
que foi falado do Lenvance, e eu queria falar sobre o Zolpidem, que é uma medicação que eu tenho pouco tempo de formado, que nem eu falei aqui no começo, mas eu lembro que no começo, quando lançou, a gente estava aprendendo sobre ele, a fala era: prescrevam, fiquem tranquilos, vai induzir o sono. Todo mundo achava isso, porque os estudos acho que mostravam isso. Se esconderam, não sei, não vi. Mas os estudos a princípio falavam isso. Não causa dependência, pode prescrever à vontade, vai induzir o sono, o cara vai acordar bem no outro dia, zerado. Cara, 17 formei. Loucura, né? Mas isso foi um pouquinho antes, quando eu tava rodando na psiquiatria. Aí eu formei e comecei a já ver gente que tomava 2 por noite, tá? Eu cheguei a tomar também, na época que dava plantão, tinha o sono desregulado e tal. Aí você atende gente que tá tomando mais que 2, tá tomando 10. Eu já atendi um colega médico que tava com dependência química de Zolpidem e acabou tomando 36 comprimidos no dia de Zolpidem. Então, assim, o que acontece? O medicamento, ele começa in vitro, geralmente in vivo, em pessoas, tá ok, vamos lançar, e aí nós vamos continuar estudando depois que cair para a população inteira. Quando a gente fala da cannabis, foi exatamente o contrário. Todo mundo estava usando desde sempre, há muito tempo. Nos anos 30, tinha conferência médica em Chicago, tinha um monte de coisa acontecendo. E o pessoal falando da cannabis. Aí começam a taxar a $1 cada prescrição na época nos Estados Unidos da cannabis. Começa a taxar um negócio, uma jogada de lobby, começa a taxar e para de ser usado. Mas é algo que a gente já sabe o que acontece. Olha o Snoop Dogg, tá aí usando desde sempre, o cara tava lá nas Olimpíadas, andando, caminhando, dando risada, tranquilo. Não é esse tipo de tratamento que a gente faz, mas a gente sabe o que acontece com quem se expõe demais à planta. Então era isso que eu queria falar nesse gancho, para aproveitar aqui. Justamente isso, né? E eu acho muito legal justamente por causa que a gente começa a avaliar ela como essas diferenciações, né? Como eu falei ali do Vinvance, é a mesma coisa com o Ozempic e diversos outros medicamentos, justamente que as pessoas exageram, mas na realidade serve para uma funcionalidade específica, né? Cara, eu atendi uma paciente hoje de 34 anos, utilizando o Ozempic, sem diagnóstico de diabetes. Aí eu, que nem eu falei, o meu negócio é cannabis. Eu não sei se já dá para indicar o Ozempic direto para sobrepeso. Até aí tá tudo bem. Mas olha só, 34... Tá sendo muito indicado, né, doutor Felipe? Sim, mas eu não sei como é que são as recomendações atuais da Sociedade Brasileira de Diabetes, de endocrinologia, esse tipo de coisa. Não estudei isso agora para saber, e como tem muita coisa acontecendo, provavelmente tem muita coisa que eu não sei também. Mas era uma paciente de 34 anos que não tinha problema articular nenhum, estava usando já o Ozempic, vários manipulados, e não estava fazendo atividade física para sobrepeso. Sabe? Ela estava fazendo pilates 2 vezes por semana e às vezes descendo na academia do prédio. Cara, é o poste mijando no cachorro. A gente não tá fazendo as coisas na ordem certa, né? Então a gente tem que começar pelo básico. E a gente medicaliza demais. Quem sabe, aí até vai vir um caminho fácil, né, doutor Felipe? As pessoas, infelizmente, buscam o caminho fácil na teoria. Elas buscam, mas o profissional de saúde parece que parou de buscar também essa luta por mostrar o caminho mais difícil. Sim. Até porque as profissões têm se vulgarizado bastante. Mas então tá, seguindo aqui, a gente já tá se encaminhando pro final, acho que dá pra gente ficar aqui, a gente vai voltar nesse assunto, tem muita coisa ainda que o Dr. Felipe vai trazer para nós, curiosidades, enfim, sobre esse tema, que eu acho que rendeu bastante. Mas, Dr. Felipe, a gente sabe que você tem uma novidade para contar pro pessoal, né? Você tá com um projeto novo aí, que é a Clínica Brige. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós, contasse aí o que é esse projeto, qual que vai ser o foco de atendimento. Já conta para nós o significado desse nome também, que é um nome muito bonito, né? Particularmente achei bem bonito. Então, fica à vontade aí para falar sobre isso. Tá, assim, ó. Então, a Brige, ela nasceu de uma vontade que basicamente veio dos meus pacientes. E depois se implementou em mim. E que nem a medicina foi assim para mim também.
Veio de fora, aí planta a sementinha em mim, eu amo, que legal. Então, assim, o que acontece? Todo paciente que eu atendo hoje tem meu telefone, né? Trabalhar com isso foi um jeito, né, que me ajudou, algo que me ajudou quando eu notei que eu sabia bastante, me ajudou a poder ter um tempo maior de consulta, então passar o tempo que eu quisesse com o paciente na consulta, e depois gera que eu tenho que dar o telefone pro cara para fazer ajustes e acertar doses, as doses são bem individualizadas e etc, etc. Só que minha formação como médico se deve muito ao que eu aprendi no SUS e todas as equipes que trabalharam comigo multidisciplinarmente falando. Muito, 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 muito. Então, que nem o caso dessa paciente de 34 anos, eu gostaria muito de atender ela e conversar com o psicólogo dela também. Porque ela não faz psicoterapia, se eu não estou enganado. Mas esse jeito de tratar o paciente, ele ficou muito maior do que eu, né? E o paciente de Joinville, quem sabe seja assim em Santa Catarina, gosta mais da consulta presencial. Hoje eu faço muita telemedicina, tanto paciente do Brasil e de alguns outros países do mundo. Mas o paciente de Joinville gosta do presencial. Junta eu conseguindo um resultado positivo com tratamento de ansiedade, tratamento de insônia, tratamento de dor crônica, com a vontade dos pacientes de ter uma consulta presencial. Eu conheci a Rita, né, que é uma pessoa que vocês conhecem também, que tem 40 e poucos anos de gestão em saúde. E aí a gente senta para conversar, e aí ela me testa, ela fala assim, olha aqui, se você for ajeitar a tua agenda, você consegue uma renda boa, de casa, você trabalha de calção, sem passar calor, sem ter que colocar um tênis no pé, sem ter que colocar um sapato. Você não quer? Fala, cara, não, porque eu quero fazer uma coisa minha mesmo, uma coisa nossa, né? Vamos fazer nós isso aí, que vai dar um monte de dor de cabeça, mas vai ser legal. E aí a gente vem essa ideia, e aí a gente começa a juntar várias coisas, porque assim, ó, o principal não é o tratamento. No ano passado, foi ano passado isso, esse ano já está terminando. Ano passado eu dei 14 aulas sobre cannabis para várias pessoas diferentes, né? Neuro, clínico geral, neurologista, neurocirurgião, geriatra, pediatra, médico de família, bastante, ortopedista, reumatologista. E ninguém gostaria de uma clínica de cannabis, quer dizer, nem gostaria. Ninguém bota tanta fé numa clínica que você vai entrar já sabendo do teu tratamento. Então, primeiro de tudo, a Bridge não é uma clínica de cannabis, é uma clínica para tratar dor, ansiedade e insônia. Dentro dela, eu vou ser a pessoa que, provavelmente, né, a pessoa que mais foca os estudos e o atendimento nisso. Mas, fora isso, o que é outra revolução inevitável que acontece junto com um número absurdo de pessoas entrando em contato com a cannabis, é um número absurdo de pessoas tendo contato com a tecnologia e o monitoramento da tecnologia, tá? Então, é uma clínica que a gente tem a intenção de trabalhar com vários profissionais que tenham o interesse em tratar pacientes com dor, ansiedade e insônia, associando tecnologia no tratamento. Leia-se tecnologia, inclusive o canabidiol, mas eu também estou falando da tecnologia que a gente vê nos portais aí na internet, wearables, inteligência artificial, realidade virtual, esse tipo de coisa. Então, vê como vai despontando. Isso é muito legal, hein? Então, e aí a gente se resume a duas coisas que estão acontecendo e as pessoas simplesmente viram a cabeça e eles parece que não se importam que o paciente está usando maconha, que o paciente está usando um relógio que está monitorando frequência cardíaca enquanto ele dorme, saturação de oxigênio, que está melhorando um monte de parâmetros. E aí a clínica vem com essa ideia de trazer esse jeito que se faz, que inclusive tem uma política muito interessante no SUS, baseada no NHS, né, que é o SUS da Inglaterra. Então tem uma ideia de praticamente juntar, fazer essa conversa de diversos profissionais, e o nome Bridge é uma mistura da palavra bridge em inglês, e a deusa Brígide, ou Brígida, ou Brígide,
tem vários nomes, porque quando é mitologia, essa história passou por várias bocas antes de passar por vários papéis. Que é uma mistura de Ponte com essa deusa celta que tem relação com a agricultura, com a cura. E aí a minha intenção é aproveitar que em pouco tempo eu conheci profissionais de referência no Brasil e no mundo com o conhecimento do estudo de ponta, que é a cannabis, do estudo tecnológico, que é a cannabis, que o jeito que é feito hoje é muito tecnológico. É juntar o conhecimento da medicina clássica com o novo que tem acontecido. E aí, para selar isso, para selar uma identidade que preza estudos e evidência científica, a gente vai ter vacina também, porque é o que existe de mais estudado e mais seguro em medicações. Então, eu acho que colocando isso junto, a gente consegue mostrar exatamente qual que é o nosso ponto para frente, pelo certo, pelos estudos e pelo conhecimento. Doutor Felipe, a gente deixou ali vários easter eggs ali, né? Vários spoilers. Obrigado, Rose. Tinha sumido a palavra. A gente deixou vários spoilers pro pessoal aí de casa poder ver sobre os episódios futuros que a gente vai estar falando aqui. Então a gente vai falar de tecnologia, de inovação, de wearables, de cannabis, e juntando tudo isso junto para falar sobre a Bridge. Então a gente vai falar tudo isso juntos, trazendo aqui. Para vocês aí de casa que estão interessados na Bridge, a gente vai deixar ali o QR Code, só passar o celular ali do lado do QR Code, que vocês vão ser encaminhados para entrar em contato com eles, marcar consulta, marcar atendimento, tudo com o Dr. Felipe. Então, tá tudo certinho aí, pessoal. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, Rose? Eu gostaria de deixar um espaço agora, então, para você, Dr. Felipe, para as tuas considerações finais, para você falar tuas redes sociais aí. Eu sei que tu faz vídeos também lá, né, de conteúdo, então, assim, para o pessoal te acompanhar, ver um pouquinho da tua rotina, do teu dia a dia, fique à vontade. Desde já agradeço também pela oportunidade de tantos conhecimentos, né, e pelo teu tempo aí também. Tá, eu que agradeço, antes de tudo, por estar aqui, porque se não fosse vocês aqui, eu não ia conseguir gravar, não ia conseguir levar esse conhecimento para frente. Os outros podcasts que eu participei não foram por Santa Catarina, e a intenção é começar pelo meu estado e depois a gente ir levando esse conhecimento mais além, né? Assim, ó, as considerações finais é que tá só começando. Então, assim, tem muita coisa para a gente conversar ainda, tem muito lado para evoluir. Eu queria agradecer quem ficou aqui até agora ouvindo, porque ouvir até o final é sinal que está realmente muito interessado. Queria agradecer por cada um que ouviu, por ter passado todo esse tempo até aqui, dividindo um pedacinho da existência junto com a minha, porque querendo ou não, agora a gente tá ligado para sempre. Não, então, querendo ou não, você desprendeu do teu tempo, que é o que você tem mais precioso para ouvir a gente falar aqui. E eu queria agradecer todo mundo que esteve do meu lado desde sempre, desde o começo. Falar que todo mundo que esteve lá, que me ajudou lá quando eu saí formado, na primeira prescrição lá, que eu nem sabia direito o que fazer no pronto-socorro, vocês ainda vão se orgulhar muito do que vocês vão ver acontecer aqui, porque vai ser algo muito interessante que vai acontecer. E vai ser feito com muita seriedade. E ao mesmo tempo que vai ter seriedade, vai ter piadinha também, e nós estamos juntos. Obrigado por tudo. Com certeza. Por favor. Obrigado, Dr. Felipe. Um abraço aí pra ti. E esse foi mais um episódio do Hora D Podcast, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Valeu.